Olha, a internet e o YouTube estão repletos de conteúdo relacionados a imóveis e fundos imobiliários, mas ninguém fez um vídeo comparando imóveis com ações. É o que eu quero fazer no vídeo de hoje, fazer um fight entre ações e imóveis. Eu sei que é mexer num vespeiro e que eu posso ser xingado nos comentários. Aqui tem coragem. Então bora pro vídeo. Salve! Bem-vindos ao vídeo! Olha, se tem uma coisa que é certa no Brasil, é que é bem tradicional o investimento em imóveis. Todo mundo diz por aí que basta investir em imóveis e você vai ganhar dinheiro, que imóvel só sobe, que imóvel é ganho certo. Mas será que tudo isso é verdade? Muitas vezes a gente adota essa ideia sem nem mesmo questionar. É sobre isso que a gente vai tentar debater com vocês aqui no vídeo de hoje. Então vamos lá. Filho, compre imóveis. Imóvel só sobe. Imóvel nunca vai se desvalorizar. Frases como essa você já deve ter ouvido, às vezes até do seu próprio pai ou mãe ou parente próximo. Só que será que tudo isso é verdade? Um estudo recente da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadores Imobiliários, que vai estar aparecendo aí na tela, demonstrou que entre os anos de 2015 e 2019, o retorno total, incluindo valorização e aluguéis no investimento em imóveis, foi de apenas 4,92% ao ano. E se você considerar os anos de 2017 a 2019, o retorno veio negativo no que se refere à valorização dos imóveis. Por incrível que pareça, nesse período, os imóveis perderam valor de mercado. O sujeito ganhou apenas com aluguéis. Ganhou entre aspas, porque sequer o rendimento supera a inflação. Só para você ter uma ideia, no mesmo período, a poupança rendeu 5,8% ao ano. Ou seja, você teria ganho mais na poupança do que com imóveis. A situação é bizarra. Tudo bem que no acumulado de 2009 a 2019, o retorno com imóveis foi de mais de 15% ao ano. Só que você tem que considerar que 2009 a 2014, o retorno com imóveis passou de 20% ao ano. E por que isso aconteceu? Por causa da crise do subprime de 2008, que fez o mercado imobiliário derreter fortemente, logo a recuperação veio forte também. Então é um evento extraordinário que você não deve considerar ao calcular a média dos seus retornos em um investimento. Por outro lado, se você tivesse optado por ações, investir no Ibovespa, você teria um retorno de 2015 a 2019 de mais de 20% ao ano. E se você investisse somente em Taesa, como eu analisei e vou deixar o vídeo aqui no card, você teria um retorno próximo de 30% ao ano. Teria ganhado 3, 4, até 5 vezes mais a depender da sua performance no investimento. Logo, primeiro ponto para as ações. 1-0. Segundo ponto, vamos falar sobre liquidez. Você já parou para pensar como que você sabe quanto vale o seu imóvel? Como que você mede isso? Geralmente é pedindo um parecer de um corretor de imóveis ou de uma imobiliária. Só que mesmo que você tá lá com aquele laudo de avaliação e você precisa vender esse imóvel, muitas vezes você vai ter que vender por um valor muito abaixo desse valor de mercado, porque você precisa do dinheiro imediatamente. Você não pode ficar esperando demais. Sem falar que mesmo dessa forma, você pode esperar muito tempo para vender seu imóvel. Não é raro você verificar aí anúncios de vendas durar 3, 4, 5, 6 meses, até mais de ano. Eu já vi isso acontecer. Então, quando você consegue uma boa oferta, mesmo que abaixo do preço de mercado, você provavelmente irá aceitar. E você sabe por que tudo isso acontece, toda essa demora e toda essa subjetividade que existe entre valores de mercado que cada corretor dá para o seu imóvel? Isso acontece pela baixíssima liquidez dos imóveis. O que isso significa? Significa simplesmente que não há grande interesse ou grande fluxo de compra e venda de imóveis. Por outro lado, as suas ações de Taesa e Sanepar, mesmo que você detenha milhões em ações, vão ser vendidas no seu home broker em questão de minutos. Isso porque as ações possuem altíssima liquidez. Sem falar que o preço que é realmente de mercado é aquele que vai ser praticado na compra e venda das suas ações. Não vai ser aquela história de que um corretor diz uma coisa, o outro diz outra. Por quê? Por causa da alta liquidez das ações. Ponto de novo para as ações, 2-0. Se você tem um imóvel, talvez você saiba como é custoso manter um imóvel. É IPTU, que gira em torno de 1% ao ano do valor de mercado do seu imóvel, é taxa de condomínio, caso seu imóvel esteja em um condomínio, é também
despesas de conservação, reparos periódicos que você deve fazer no seu imóvel, e você sabe que isso não é nada barato, gasto só com pedreiro aí já soma uma quantia bastante relevante no seu bolso. Há também ainda o imposto de renda que incide sobre os aluguéis que você recebe. Os aluguéis de imóveis físicos, ao contrário dos fundos imobiliários, eles sofrem a incidência de imposto de renda, se você ainda não sabia, claro. Você tem ainda outros pontos negativos, como inquilinos que não pagam aluguel em dia ou ficam devendo quando saem do imóvel. Você tem ainda o período de vacância, que é aquele momento em que as pessoas não estão procurando o seu imóvel para alugar. Em momentos de crise isso acaba acontecendo, já que as pessoas estão sem dinheiro. Você também tem um risco, ainda que não seja tão alto, mas pode acontecer, de inquilinos que são sem vergonha, que vão lá no seu imóvel só para danificar, não ligam para a conservação básica do seu imóvel. Isso também tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Cito ainda para você o ITBI, se você for vender ou comprar um imóvel, que é aquele imposto que incide sobre a transmissão de propriedade de um imóvel. Não é barato, é 2%. E também nós temos ainda a taxa de corretagem, se você for fazer essa operação por meio de uma imobiliária, que também não é barato não. Gira acima de 5% essa taxa, viu? Lá do outro, em relação às ações, você não paga imposto de renda periodicamente. Você não paga uma taxa de custódia para manutenção das suas ações, exceto algumas corretoras que cobram essa taxa de custódia, mas hoje é muito raro. Quanto ao imposto de renda, você só paga nas vendas que superam R$20 mil em um único mês. Então você pode administrar isso se você for pessoa física. Além do mais, não há aquele risco de vacância de receber os seus dividendos, já que pela lei as companhias devem pagar no mínimo 25% do que elas têm de lucro para os seus acionistas. Então, exceto se a empresa que você investe estiver apresentando prejuízos, você não vai ficar sem receber os dividendos, mesmo que com aquele payout mínimo de 25%. Portanto, em relação a custos e despesas, as ações ganham mais um ponto, 3-0. Divisibilidade. O que é isso? Pode acontecer em que em determinado momento da sua vida, você que tenha um imóvel, precise vender, mas só um pedacinho dele. Você tem, por exemplo, você tem um imóvel que vale 300 mil e você precisa levantar 30 mil reais, por qualquer motivo. E aí, você não quer vender a totalidade do seu imóvel. Você queria levantar apenas uma pequena quantia. Só que como você vai fazer isso? Você acha mesmo que tem pessoas aí querendo comprar 10% do seu imóvel? Isso só aconteceria se essa pessoa aceitasse ser o seu condômino, ou seja, ser o seu sócio naquele imóvel. Isso você sabe que é muito difícil de acontecer. Já é difícil vender um imóvel por inteiro, imagina um pedacinho dele. Você só conseguiria com certa facilidade vender a parte do seu imóvel se você fizesse um loteamento ou um desmembramento. Só que isso é uma burocracia danada. Inclusive, você deve respeitar um percentual mínimo de área que está previsto no plano diretor da cidade. É algo bem complicado, então nem vamos entrar nesse mérito. Só que você tem que saber que é praticamente impossível você vender uma pequena fração do seu imóvel. Da mesma forma, se você quiser comprar apenas um pedacinho e ir acumulando pedaços de imóvel até chegar no total, você também não consegue, a não ser que você esteja disposto a ser um condômino, mas eu acho isso bem difícil de acontecer. Além disso, você precisa, se for comprar um imóvel, financiar parte dele e a outra parte, cerca de 20%, você precisa dar de entrada. Então você quer comprar um imóvel de 300 mil reais, vai financiar no banco e aí você precisa dar pelo menos 60 mil reais de entrada. Então eis mais uma dificuldade, você não consegue começar com pouco. Já com ações, nenhum desses problemas você vai ter. Se você quer vender uma ação, você pode vender apenas uma parte, já que existe um mercado fracionário. Você pode vender apenas uma ação. Uma ação de Sanepar hoje é R$4. Olha como isso facilita muito a sua vida. E por outro lado, se você quer comprar ações, você também pode ir comprando aos poucos, ação por ação, ou comprar no lote padrão de 100 ações. Para a Sanepar seria R$400, e assim você pode ir acumulando. Você não precisa entrar em financiamento igual no caso de imóveis físicos. Assim, você constrói o seu próprio patrimônio sem usar capital de terceiros, como você faria com imóveis. Dessa forma, você foge dos juros bancários e ainda consegue mais disciplina de ir acumulando aos poucos, não querer se endividar na loucura para obter um patrimônio. Portanto, o que percebemos é que a divisibilidade das ações é muito interessante e a divisibilidade dos imóveis é baixíssima, quase zero. Por isso, de novo, ponto para as ações, 4-0.
há ainda um ponto que quase nunca é comentado e você não vai achar na internet, que é o risco de desapropriação e ou invasão. Principalmente se você é dono de terras rurais, você já deve ter ouvido aí um amigo seu, um conhecido seu que também é proprietário rural, sofrer com desapropriação pelo Estado. O Estado toma sua terra e paga em tese uma justa indenização. Só que se você não cumprir a função social da propriedade, que é um conceito extremamente de esquerda, o pagamento da indenização pelo Estado será em títulos da dívida agrária que são resgatáveis após vários anos, ou seja, você sequer recebe em dinheiro, ou seja, é prejuízo para você. É um risco que, embora não seja alto, deve ser levado em consideração. Todos os riscos devem ser levados em consideração ao tomar uma decisão de investimento. E para quem é dono de imóvel da área urbana, também há o risco de sofrer esbulho ou turbação. O que é isso? É o poceiro ir lá na sua terra, a invasão do MST, por exemplo. Esse é um risco que existe, não é incomum em grandes centros urbanos e que, pior ainda, você precisa, ao tomar conhecimento de que sofreu um esbulho ou turbação, entrar com uma ação na justiça para ser integrado na posse do seu imóvel. Se você não fizer isso logo, decorrido um prazo lá previsto em lei, você sofre a tal da uso capião, ou seja, um absurdo. A sua terra passa a ser do poceiro, por incrível que pareça. Já com relação às ações, não existe esse risco de desapropriação. Na nossa história recente, isso não ocorreu, pelo menos. Mesmo com o plano Collor, que confiscou a poupança aí de todos os brasileiros, as ações ficaram ilesas. E o Barça até brinca com a gente que se safou porque ele só tinha ações. Ele joga na cara da gente. A gente merece, né? E também não há nenhum risco de invasão. Por quê? Porque as suas ações, que ficam custodiadas na B3, estão escrituradas e vinculadas ao seu CPF. Não há como você sofrer os capião de ações. Lembrando que hoje a B3 é a única clearinghouse das ações brasileiras no Brasil e dos títulos privados aí no geral. De novo, mais um ponto para as ações, 5-0. Deixa eu entrar agora em um assunto que também não é muito falado, que é a qualificação técnica. O que eu quero dizer com isso? Muita gente acha que é só comprar qualquer imóvel aí que esteja cotado a supostamente um bom preço que você vai ganhar dinheiro, mesmo sem ter muita expertise. Só que isso não é bem verdade. Se você não for um cara muito foda no setor imobiliário, um grande especulador do setor imobiliário, e não se dedica profissionalmente a isso, é praticamente zero a sua chance de ter um êxito assim considerável com imóveis. E não é raro você ver as pessoas perdendo dinheiro com imóveis porque achavam que era só comprar em qualquer local. A pessoa acaba fazendo um investimento de fé ou esperança, acaba não diferindo muito do apostador de criptomoedas, por exemplo, que acredita que qualquer criptomoeda vai ficar subindo ao infinito e além. Aí o cidadão vai lá, compra um imóvel numa cidade que ainda é subdesenvolvida, acha que vai se valorizar, só que aí vem o prefeito, faz um convênio e constrói um presídio lá na cidade, bem do lado do seu imóvel. Aí você já sabe, né? Eu vou te dar um exemplo pessoal. O meu pai, por exemplo, comprou um terreno em uma cidade ainda subdesenvolvida lá do estado de Santa Catarina. Por que ele fez isso? Porque ele acha que vai se valorizar por conta de um porto que está para ser construído lá. Então você percebe como é tudo incerto. O êxito do investidor depende de um evento futuro e incerto, uma condição. Enquanto isso, com ações, para você ter sucesso, você precisa de muito menos preparo técnico. É muito mais disciplina, paciência e o mínimo de conhecimento e você consegue ganhar com ações. Vamos pegar aqui o exemplo novamente de Taesa. Se nos últimos 5 anos ela teve um dividend yield de mais de 9%, você não acha que é bastante razoável você comprar a ação esperando que ela pague no mínimo 7%? Qual que é a chance disso dar errado? E você não precisa ser um gênio ou um expert para poder fazer essa projeção, você não concorda comigo? Percebe então que com as ações você não precisa ser um especialista, um profissional do mercado financeiro para ganhar dinheiro? Já com os imóveis a gente não pode dizer o mesmo. Mesmo incorporadoras e grandes construtoras muitas vezes não acertam, tá? Imagina você aí mero mortal. Para você ganhar muito dinheiro com imóveis, você tem que ser um cara tão foda quanto Robert Kiyosaki, que conseguiu acumular mais de 6.500 imóveis ao longo da sua vida. Mas é o Kiyosaki, tá? Em resumo, o que a gente conclui? Que a consistência com ações é muito mais fácil do que a consistência com imóvel. De novo, mais um ponto para as ações, 6-0.
Olha, para você não dizer que eu sou um minion de ações e que não haveria nenhum tipo de vantagem dos imóveis em relação às ações, eu vou trazer aqui para você o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É justamente o nível de volatilidade ou a capacidade em que um ativo sobe e desce ao longo do tempo. E de fato, as ações possuem uma volatilidade muito superior à volatilidade de mercado dos imóveis. E viu, caso você não saiba, os imóveis sim são renda variável, não é renda fixa, tá? Eles sobem e descem nas suas cotações. Eu tô passada, chocada. Por isso, os imóveis, salvo em tempo de crise, realmente não vão gerar uma grande oscilação no seu patrimônio. Até porque não existe um home broker lá para você ficar consultando o valor do seu imóvel. Embora, de novo, ele fique oscilando constantemente, tal como as ações, mas não no mesmo nível de volatilidade. Por isso, nesse ponto, risco de mercado, os imóveis ganham um ponto, 6-1. Mas deixa eu trazer uma ressalva, eu não poderia deixar de fazer essa ressalva, que é, se você investe em ações para o longo prazo, o risco de mercado é pulverizado, porque quanto mais tempo você espera um investimento, menor as oscilações de curto e médio prazo vão impactar nos seus investimentos. E eu acredito também que se você comprou um imóvel, é para o longo prazo. Você deve comprar um imóvel para esperar 5, 10 anos para ver se vai realmente ter aquele retorno que você quer. Desse modo, no longuíssimo prazo, tipo 10 anos, o risco de mercado não impacta de verdade nas ações. Aí, você não deve se preocupar tanto com ele assim. Bom, como a gente pôde perceber de toda essa análise e comparação, não há nenhum motivo, exceto o risco de mercado que é pulverizado pelo tempo, para optar por imóvel ao invés de ações. A não ser também que você tenha um fetiche ali em ter tijolo ou pedaço de terra, tá? Vimos também que somente grandes especialistas do setor imobiliário realmente têm sucesso com essa modalidade de investimento. Dessa forma, é muito mais fácil prosperar com ações, e o Barça está aí para nos dizer e a prova viva disso, do que com imóveis. Só que assim, se você realmente for um monstro na especulação imobiliária, aí sim, você pode optar por imóvel. Mas nada impede que você também tenha ações para fins de diversificação. O próprio Kiyosaki também investe em ações. Bom, é claro, essa aqui é a nossa opinião e a gente não tá carregando regra para ninguém. Só que a gente não vê, de um ponto de vista racional, motivos para você optar por imóveis ao invés de ações. Mas a gente quer saber aqui a sua opinião. Então já vai deixando aí nos comentários. E também não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo que possa interessar aqui do canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!